Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês Love in the Dark, da autora Ellie Morgan. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Então, venho trazer para vocês a primeira parte dessa história, que contém 827 páginas. Mas não se engane, porque essas 827 páginas você vai ler assim. Porque é tanto acontecimento, é tão envolvente. E vou dizer para vocês que nem tudo que parece realmente é. Porque você inicia a leitura com o pensamento e quando chega no final, você é surpreendido pela reviravolta que dá. E você fica ansiosa buscando pela segunda parte. Lembrando que quem nos trouxe foi a editora Fruto Proibido e ela afirmou que está próximo à chegada da segunda parte. Aqui venho falar para vocês das aventuras da Dito e do Christopher. A Dito, ela é uma menina de 17 anos, uma menina que mora com os pais e a irmã, eles são muito católicos, eles são dinamistas, muito bonitinho. Eles são uma família perfeita. Porém, entretanto, todavia, dentro de casa, essa família não é perfeita. Porque o pai tem seus segredos, a mãe tem seus segredos, a irmã tem seus segredos. É uma família totalmente destruturada. Uma família onde o pai e a mãe não dá carinho, não dá atenção, só existem regras que precisam ser cumpridas. A irmã ela acaba sendo a ovelha negra da família, mas ninguém sabe, né, o motivo. Com o tempo você vai descobrir tudo o que ela passou e que fez com que ela fosse tão revoltada. A nossa Dita, ela é a única que é aquela menina, né, calma, aquela menina compreensiva, aquela menina certinha, aquela menina que segue as regras sem questionar. Só que o mundo dela vai virar de ponta cabeça quando ela conhece Christopher, um garoto de 18 anos, um garoto que é temido por todo mundo, um garoto que tem marcas no corpo que deixa a gente meio estarrecida. Porque ele é aquele que tem um bode satânico no corpo, né, tatuado, 666 e outras coisas. Confesso para vocês que eu comecei a ler o livro, eu fiquei meio assim, mas no fim deu tudo certo, porque é uma temática, né, que vem falar sobre o Christopher, que ele é metade humano e metade demônio. Mas, gente, o Christopher, por mais que todo mundo imagina que ele é satanista, por mais que ele imagina que ele é um cara que tem um pezinho do lado do mal, ninguém realmente sabe quem ele é, que ele é filho de um demônio. Aí nós vamos conhecer a história dele, que ele tem 17 anos realmente, que ele veio ao mundo para um propósito do seu pai. O nome do pai dele também é Cristo, então nós vamos chamar Christopher pai e Christopher filho, tá? O Christopher pai, ele tem ali muitos planos para o seu filho. Só que esses planos acabam saindo assim de linha quando ele conhece a Dito. A Dito, gente, ela tem a alma tão pura, ela tem a alma tão doce, que óbvio que o Christopher filho quer corrompê-la. E ele fica obcecado por ela. E ele começa ali um jogo de sedução com essa menina. Gente do céu, é muito intenso entre os dois. É muito intenso, porque ele quer corrompê-la de todas as formas, então ele deixa claro isso a ela. Só que lembrando, gente, que o nosso Christopher, ele tem ali os seus 2 metros de altura. O nosso Christopher, ele tem ali os seus 30 centímetros de pura diversão, entendeu? E ele sabe que para ela poder aguentá-lo e saciá-lo, ele precisa prepará-la muito bem. Então, ele vai levar um tempo ali só no oral, só ali na mão naquilo, aquilo na mão, para poder deixá-la de uma forma que ela não sofra tanto quando ele realmente tomá-la para si. Ai, gente. Olha o calor. Enfim. O nosso Christopher, então, ele vai se infiltrando na vida dela. Ele vai levando ela à loucura, porque toda noite ele fica ao lado dela na cama, né? Ele usa o corpo dela, não chegando até o finalmente. Ela acaba descobrindo quem realmente ele é. Mais um lado dela persiste em ficar com aquele homem. Eu digo pra vocês que essa história, ela tem uma pegada que existe um kit, né, que você compra, que vem várias coisas interessantes. O livro é lindo e maravilhoso. E tem outras coisinhas. Porque a autora mesmo fala que uma parte das suas leitoras chegam ao ápice lendo. E eu acredito que eu sei o momento que essa leitora
leitura chegar ao ápice, que é o momento que vocês vão... Gente do céu! Vocês vão subir a parede. Por quê? Porque o Christopher, como eu falei pra vocês, ele é metade humano, metade demônio. E ele desprende os dois corpos, entendeu? Ele se separa. E vai ter um momento onde a Dito vai aprontar algo que ele falou pra ela não fazer, e ela vai fazer. E é nesse momento, então, que ele vai castigá-la. E eu só vou dizer pra você o seguinte, nesse momento que ele vai castigá-la, então ele decide que vai dividi-la. E ela fala, mas você disse que nunca ia fazer isso, que eu sou somente sua. Mas quando ela olha pra trás, ela vê com quem que ele vai dividi-la. Com o seu outro lado, com o seu lado mal. E ele diz a ela, tudo que ele sente, eu sinto. Tudo que eu sinto, ele sente. Lembrando que nesse momento ele já tirou a virgindade dela, nesse momento ela já sabe como é. E aí é onde vai acontecer ali, gente, um trisal, e eu acredito que é nesse momento que as leitoras vão à loucura, é nesse momento que as leitoras vão precisar não somente de um leque, mas como de um ar-condicionado muito potente, porque o negócio pega fogo, o negócio vai ao delírio. Só que a história fica mais emocionante, a história fica mais intrigante, quando você vai chegando no final e você vai descobrindo, gente, vários segredos. Porque a gente descobre ali o seguinte... Então tem o Lúcifer, né, que foi para o inferno, mas existem outros infernos, e o pai do Christopher está num deles. O pai do Christopher, então, quer tomar todo mundo, ele quer ser o único rei, e óbvio que ele vai usar o filho para isso. Como o filho, né, tá sendo meio rebelde, então ele acaba tendo que intensificar ali a sua postura para poder trazer o seu filho junto de si. Eu vou dizer para vocês que terá um momento onde o Christopher ele acaba indo para o inferno, que é o Neférios, o inferno onde o pai dele vive, porque ali ele vai tentar de todas as formas salvar a vida da mulher que ele ama, porque sim, ele ama Dito, e ele sabe que o pai dele pode usá-la contra ele. Lembrando que a família dela é bem estruturada, como eu falei, e nós vamos descobrir que tudo isso faz parte de um plano. Só que a gente vai descobrir que esse plano pode ser do Christopher pai, pode ser do Christopher filho, ou do Nábia, acho que é Nábia, agora esqueci o nome do outro demônio, ou desse terceiro. Porque tudo nós vamos descobrir que foi manipulado. A chegada da vida dela na vida do Christopher, tudo o que acontece com a família dela. Então você vai ver que tudo estava entrelaçado desde o começo. Gente, é impactante o final desse livro. É impactante você descobrir cada detalhe. E é por isso que eu fiquei tão desesperada para o segundo livro. Eu digo para vocês que por mais que na caixa venha algo muito interessante, que eu fiquei instigada em saber, porque eu não vi, porque todo mundo que comprou a caixa mostra o livro, mostra os pôster, mas não mostra o mais interessante, que eu fiquei imaginando, né, como seria. É muito surpreendente, porque você se pega nesse final de livro, você esquece todo o restante, porque você fica tentando entender o que vai acontecer. Porque a Dito, após descobrir tudo, toda a verdade, tudo é revelado a ela, e ela descobre como tudo foi uma manipulação, ela toma a decisão. E essa decisão é o que vai fazer com que o segundo livro fique mais intenso. Vai fazer com que esse livro, gente, gere muito mais expectativa em nós. Espero que seja a segunda parte, o final. Porque se tiver uma terceira parte, eu vou surtar como muitas leitoras vão. Então eu digo para vocês que o segundo livro virá com nós conhecendo um pouco mais o que aconteceu com Christopher durante o tempo que ele fica no inferno, porque não relata a situação dele no inferno. Então, com isso, eu acredito que será relatado no segundo. Olha, eu não vejo a hora de sair a segunda parte, porque eu ainda falei lá, eu deixei uma mensagem lá na editora, por favor, me avise quando a segunda sair, porque eu preciso desesperadamente saber o que vai acontecer com Christopher, com a Dito e principalmente com todas as reviravoltas que essa história deu. Então, deixo vocês com essa história caliente, com essa história intensa, agradecendo a sua companhia. Fiquem com Deus e até a próxima!